nós vamos falar um pouco sobre a reação do medo. Meu nome é Silmara Franzese, eu sou psicóloga e esse sentimento ele é algo muito comum em nossas vidas. Então fique aqui, me acompanhe para que a gente possa falar um pouco sobre esse sentimento, sobre essa emoção e como que a gente pode modular essa emoção na nossa vida. O medo, ele é uma reação natural do nosso organismo e ela é necessária porque ela é algo que nos coloca diante de um instinto de preservação. Se a gente for pensar lá na época das cavernas, né, que os animais eles estavam ali diante de uma situação e vinha um predador ali. O que acontece? Ele automaticamente liga os instintos dele, quer seja da audição, do olfato, e ele fica ali preparado para se proteger de uma situação. Conosco não é diferente, mas assim que os tempos avançaram e tudo mais, nós temos algo que é inato, que é o nosso instinto de preservação. Isso ninguém tira de nós. E a gente também não elimina a emoção do medo, porque ela é necessária, inclusive para nos proteger. O que acontece que vira um problema é quando esse medo ele toma uma proporção muito maior. Então, vamos imaginar agora a gente diante de uma situação que não é do nosso alcance. Então, eu estou lá na rua e de repente eu me deparo com um animal feroz. Tem um cachorro ali violento e assim, ele está longe. Então, se o animal está longe, eu vou ter ainda um tempo para pensar numa rota de fuga, porque essa é a primeira reação que vai ter. Se ele está próximo de nós, aí a situação muda, né? Então, cada pessoa vai ter um jeito diferente de reagir a uma situação. Tem pessoas que paralisam, tem pessoas que saem correndo, tem pessoas que gritam. Então, cada um de nós vai ter uma reação diferente diante de uma situação de medo. O que é importante a gente perceber? Como que eu funciono? Como que eu lido com situações que não estão dentro do meu controle? E saber que a gente não vai eliminar o medo. O que eu vou fazer é aprender a regular essa intensidade de emoção aí dentro de nós e como que eu vou estar lidando com cada uma das emoções. Vamos imaginar agora essa situação que nós estamos vivendo de isolamento social, uma série de medidas que não cabem a cada um de nós resolver. Então, uma delas, por exemplo, é a situação da economia. Então, as pessoas podem estar com medo de perder seus empregos, as pessoas estão aí diante de uma situação que não sabemos como que vai ficar o mundo depois desse processo todo, muita instabilidade. Isso vai gerando algumas emoções, né? Vamos pensar no pai de família que está ali diante de uma situação iminente de perder o emprego e não conseguir sustentar sua família. Tem pessoas que inclusive já estão vivendo isso. Isso vai gerar o quê? Um comportamento de estresse, vai gerar raiva, vai gerar medo, vai gerar uma bagunça ali, uma mistura de emoções. O nosso cérebro, em contrapartida, ele vai fazer o quê? Vai liberar uma série de substâncias que vai deixando o nosso organismo assim, fora do nosso estado natural, que a gente fala assim, tá fora da caixinha, né? A pessoa tá vivendo dentro de uma situação que não é o natural dela. Uma outra situação é a gente ficar muito preocupado com o futuro. Aí, além do estresse, além daquelas substâncias todas que estão ali sendo liberadas na nossa corrente sanguínea, o nosso cérebro produzindo tudo isso, o que acaba acontecendo? Aí a pessoa ainda fica com um alto grau de ansiedade, pensando em coisas que não estão acontecendo ainda, mas são coisas futuras. Então, o medo ele vai tomando uma outra proporção. Olha, agora a gente já juntou o medo, a ansiedade e o estresse. Somado tudo isso no nosso organismo, o que acaba acontecendo? A gente fica ali muito suscetível, a nossa imunidade cai e é tudo que a gente não precisa para esse momento. Você deve estar aí se perguntando, tudo bem, isso aí são todos os problemas. E agora, o que eu faço com tudo isso? A primeira coisa que a gente pode aqui parar e pensar é lembrar que a gente está vivendo um momento que ele é atípico. Isso mexe com a nossa zona de conforto, isso mexe com as nossas emoções. Então, todo mundo está vivendo uma situação que é muito diferente do natural. Diante do novo, cada um de nós também vai reagir de uma maneira diferente. Então, uma das coisas assim que você pode começar a fazer, primeiro é acolher o teu sentimento. Não negar que você esteja com medo, não negar que você está ali diante de um processo de ansiedade, mas também não ficar alimentando aquilo. Por quê? Vamos pensar. Quando a gente está ali, diante de uma rotina, diante de um hábito, né?
tá tudo acontecendo de uma maneira que a gente acaba se acomodando. Essa é a verdade. O que acontece quando a gente está diante de uma situação atípica? A gente precisa trabalhar essa flexibilidade dentro de nós. E essa flexibilidade vai mexer com todas essas emoções que a gente já comentou aqui, que tá tudo ali dentro, misturado, e a gente não sabe muito bem como é que as coisas vão agir na nossa vida. Então, o que eu coloco aqui para você como dica? Acolhe teu sentimento, saiba que você também está vulnerável diante dessa situação. Não adianta você ficar pensando no futuro, ficar pensando no amanhã. A gente está sendo convidado agora a viver o momento presente e trabalhar as adaptações dentro daquilo que é possível nesse momento presente. Então, se você sozinho sente que você não consegue, procura ajuda. Uma das coisas importantes que a gente pode colocar aqui como uma dica principal é a gente aprender a trabalhar o aquietamento da nossa mente. Porque uma mente muito barulhenta, ela fica te dando ideias, fica conversando com você, porque a nossa mente é uma das coisas que não para dentro de nós, a gente está o tempo inteiro pensando. Então, se a gente fica pensando em desgraça, em coisas ruins, se a gente fica se alimentando de uma série de informações que vão mexendo mais ainda com o nosso emocional, e em vez de equilibrar, deixa a gente cada vez mais inseguro, com mais medo, com mais ansiedade, e o estresse vai aumentando, o que aquilo está sendo produtivo para você? Então, a gente não está aqui dizendo que a gente não deve buscar informação, a gente deve buscar informação, mas a gente precisa acolher a nossa emoção, aquietar o nosso pensamento e pensar em soluções. E se você sozinho não consegue fazer isso, procura ajuda. Isso é uma das coisas que a gente precisa aprender a fazer, sabe? Eu vou gravar outros vídeos aqui falando para alguns públicos diferentes, né? Porque nós temos hoje pais que estão aí diante de uma situação de muito medo e insegurança, que não sabem como lidar com os seus próprios filhos dentro de casa. Isso acaba gerando um desconforto, isso acaba gerando violências domésticas, isso acaba gerando assim uma série de inconvenientes aí que a situação vai ficando cada vez mais insustentável. Por outro lado, nós temos a situação das escolas, né, onde as pessoas precisam ali entrar em contato com uma adaptação bem diferenciada aí. E se a gente aprender a trabalhar com cada uma dessas situações, regular isso tudo dentro de nós, aprender a regular nossas emoções, a gente precisa hoje viver dentro de um momento de maior compaixão. Se a gente não tiver compaixão com as nossas emoções, com a emoção do outro, e saber que todos nós estamos vivendo essa situação e precisando nos adaptar, a gente vai ficar vivendo de uma maneira muito insustentável. Então, o meu convite aqui é que você pare, preste atenção nas suas emoções, aprenda a aquietar o seu pensamento. Se você sozinho não conseguir, você pede ajuda. Vou deixar meus contatos, vou deixar aqui no final desse vídeo e também na descrição do vídeo informações assim para que você possa buscar ajuda. E se você precisar, faça contato, tá bem? Então eu vou ficando por aqui, me acompanha aqui no canal e clica aqui no sininho. Se você gostar desse vídeo, encaminha para mais pessoas, que muitas pessoas também podem se beneficiar, assim como você. Gratidão!